A paz do Senhor Jesus. Quero convidar você a se inscrever no meu canal. Se você ainda não é inscrito, e se você gostar do vídeo, compartilhe com seus amigos, pois eu creio que Deus vai falar com você neste dia de hoje. A palavra que eu quero compartilhar com você se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo 25. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25, onde diz assim a palavra do Senhor: Pecando o homem contra o próximo, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas não deram ouvidos à voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então a palavra do Senhor está nos falando de Eli e de seus filhos. Aqui é Eli alertando seus filhos, porque chegava aos ouvidos de Eli tudo que os seus filhos faziam, Hófnis e Finéias faziam. Eles foram levantados para ser sacerdotes, líderes do povo, para conduzirem o povo no caminho do Senhor, para conduzirem o povo na santidade, no temor de Deus, para cuidar das coisas do Senhor, das ofertas que eram alçadas ali ao Senhor. Só que a palavra do Senhor vai dizer que Hófnis e Finéias, eles eram profanos. Hófnis e Finéias, de vez andar na pureza, na santidade, eles andavam em pecado. Estavam na presença de Deus de qualquer maneira. Estavam na casa de Deus agindo de forma leviana, de forma mundana. A palavra do Senhor vai dizer que quando as pessoas iam ofertar na casa do Senhor, iam ofertar as carnes para oferecer sacrifício, eles metiam o garfo na carne e pegavam os pedaços maiores que eles quisessem. Quando as pessoas diziam que não, quero ofertar este para o Senhor, eles tomavam a força das pessoas. Então eles profanaram as coisas santas de Deus. E aqui Eli vai falar para eles: olha, não é bom que eu estou ouvindo o povo falar de vocês. Vocês estão com uma má reputação. O povo está dizendo que vocês estão agindo de forma errada na presença de Deus. E ele cita essa palavra: pecando o homem contra o próximo, há juízes na terra que o julgarão. Só que pecando o homem contra Deus, quem intercederá por ele? Só que a Bíblia vai dizer ainda que não deram ouvido à voz de Eli. Quando ele falou a Hófnis e Finéias, não deram ouvido porque Deus os queria matar. Aqui você vê a ira de Deus contra o pecado. Você vê a ira de Deus contra a profanação. E por conta eles não ter se arrependido, por quanto eles não terem cuidado com as coisas do Senhor como deviam ter, por não quiserem andar nos caminhos do Senhor como deviam de andar, e profanarem o nome do Senhor, pois a Bíblia vai dizer que eles se deitavam com mulheres à porta da tenda, faziam aquilo que era contrário aquilo que Deus queria. A Bíblia vai dizer que Deus intentou matá-los. A palavra do Senhor vai dizer que Deus avisa Eli através de um homem que traria a morte sobre a casa dele, que arrancaria a família dele do sacerdócio, pois Deus os havia levantado para estarem ali, mas eles estavam ali de qualquer maneira, de qualquer jeito. E a Bíblia vai dizer que o final desses homens, o final dessa família de Eli, foi a morte. Deus trouxe o juízo, Deus trouxe a justiça. Deus fez justiça e mostrou que com Deus ninguém brinca, de Deus ninguém zomba. O Senhor, Ele pode ser longânimo, misericordioso. Ele é amor, Ele não é cego, Ele não é bobo, Ele não é surdo, Ele vê, Ele ouve o que você faz. Ele conhece os seus caminhos. E Ele vai trazer juízo sim, contra muitos que estão aí na casa de Deus, que deviam ser exemplos, que deviam estar na pureza, na santidade, mas têm sido profano. Muitos que têm usado a palavra para roubar dos outros, para abusar da fé daqueles que querem servir a Deus com sinceridade. Deus vai sim cobrar, trazer juízo àqueles que têm profanado a casa dele, que têm andado de qualquer maneira. E a palavra que eu quero trazer para a nossa reflexão é esta: que venhamos avaliar nossa vida, como estamos diante do Senhor, como estamos andando, como estamos caminhando diante de Deus. Será que eu tenho andado com uma postura
certa? Será que eu tenho andado em santidade? Será que eu tenho andado na pureza como agrada ao Senhor? Ou será que eu tenho profanado? Ou será que eu tenho agido de qualquer maneira? Se você tem agido de qualquer maneira, tem estado na casa do Senhor de qualquer jeito e pensa que o Senhor não está vendo o seu pecado, pensa que o Senhor não vai trazer à luz aquilo que você está fazendo no oculto, saiba que Deus há de julgar. E você pergunta, mas se Deus há de julgar, por que não julgou ainda? Como eu falei aqui, Deus é longânimo, Deus é misericordioso. E Ele está te dando tempo para arrependimento, porque Deus não se agrada na morte do ímpio, mas se agrada que ele se arrependa. Porque se houver arrependimento, há perdão de Deus. Se houver um arrependimento, é como o Senhor disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, clamar, se humilhar, se arrepender dos seus pecados e buscar a minha face, eu sararei. Então o Senhor pode sim matar, mas se Ele não matou ainda, não é por causa de você, é por causa dEle, por causa da sua grande misericórdia, por causa da sua grande benignidade. Então que você venha avaliar os seus caminhos, que você venha avaliar a sua vida de como está andando diante do Senhor, e que venha se achar uma parte, que venha se achar em você o arrependimento. Porque a Bíblia diz que quando ouviram a repreensão de Eli, os filhos de Eli, Ófnis e Finéias, eles não deram ouvido. E já tinha um intento de Deus para os matar. E eu espero que essa palavra não entre e saia no seu ouvido se você está andando no caminho errado, mas que você faça como muitos que quando se depararam com a palavra do Senhor, quando entenderam que estavam indo contra aquilo que o Senhor havia estabelecido, como em Nínive, como quando Jonas vai pregar ali a palavra, dizendo, olha, Deus vai trazer uma grande destruição a essa cidade. Quando o rei ouve aquilo, ele entende que os seus caminhos são errados, então ele se humilha diante do Senhor, apregou um jejum a todos os homens da cidade, até os animais ele faz jejuar. E o Senhor se arrepende da destruição que ia trazer sobre Nínive, porque se achou o arrependimento. Então Deus há de julgar o pecado do povo. Deus há de julgar aqueles que foi colocado como líderes dentro da igreja, mas não estão liderando o povo da maneira que deviam liderar no Senhor, anunciando Cristo, anunciando a salvação. Não, Deus vai julgar aqueles que só tem pensado em dinheiro, em enriquecer através da palavra. Vai julgar aqueles que estão falando de santidade, mas estão em prostituição. Vai julgar aqueles que estão em pecado. Vai julgar aqueles que deviam estar andando e ser exemplo para esta multidão. E você que tem sido fiel ao Senhor, permanece nessa posição, mesmo vendo o pecado em sua volta, mesmo vendo muitos líderes caindo em pecado, desonrando a Deus, faça como fez Samuel, ao contrário dos filhos de Eli, que servia também no templo do Senhor. Samuel, a Bíblia vai dizer que ele andava com Deus, mesmo em sua volta as pessoas estavam pecando e errando, ele colocou no seu coração, eu quero ter uma vida reta com o Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus começou a usar Samuel ainda quando menino, pela postura do coração dele. E a Bíblia diz que cada dia que passava, o povo ia vendo em Samuel que Deus o havia levantado por profeta. Porque a Bíblia vai dizer que Deus mesmo fala, aos que me honrarem, eu honrarei. Mas o que me desprezar, eu também desprezarei. Então que você continue andando na santidade, continue andando na pureza, porque o Senhor sim vai mostrar que é na sua vida, vai fazer as pessoas enxergarem que Ele te levantou nessa terra por profeta, que Ele te levantou nessa terra e que há servos dele nessa terra. E um desses servos é você. E eu deixo essa palavra para nossa reflexão.